Olá pessoal, hoje nós estamos em mais um podcast Palpitando e nós temos uma convidada super especial. Oi, tudo bom? Boa tarde. Olá, boa tarde. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, fala o seu nome e um pouco sobre você. Tá bom. Eu sou a Caroline Mota. Eu sempre falo, eu me apresento assim. Primeiro, eu sou cristã, a filha mais velha, eu sou filha mais velha, gente. Pensa. Eu também. Do João e da Ângela. E a minha formação é odontologia e eu também sou cofundadora da faculdade Facite. E eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu acredito muito nesse poder, assim, da comunicação, da palavra. E já dando os parabéns pra vocês, gente, porque essa iniciativa, vocês estão jovens, já tá ultrapassando a gente aqui, tô me sentindo velha, mas feliz sabendo que a gente vai ficar em boas mãos, né? Que bom. Fala um pouquinho sobre você, o que você gosta, o que te inspirou a seguir a carreira que você tem hoje. Então, uma coisa que eu sempre falo assim, a educação, ela tá no meu DNA. A minha família é toda de educadores, mesmo que a gente fala, às vezes, não uma educação formal. Meu pai foi o único filho que estudou, a minha avó paterna era lavadeira e meu avô era serralheiro. Então, assim, e ele era o filho caçula e foi o único que estudou. E a minha mãe já veio de uma família, assim, um pouquinho mais estruturada. E a minha avó, mãe da minha mãe, era aquelas, tem que estudar, tem que estudar. Então, pra gente era muito normal, estudar fazia parte da nossa vida. Então, e tem um outro fator que pra mim foi muito importante. Nós somos da Igreja Batista, na Igreja Batista a escola bíblica dominical é regra. Tinha que acordar cedo, né, e ir pra igreja e todo mundo vai pra estudar. E aí você aprendia, você já virava professor dos mais novos. Então, pra gente na família, todo mundo, a educação faz parte da nossa essência. Então, eu sempre brinco, tá no meu DNA. Mesmo que eu não mexesse com educação, independente do que eu fizesse, a educação tava dentro de mim. Então, acaba que é isso que dá sentido pra vida. Quando a gente descobre o que a gente gosta, né? Qual é o nosso propósito. E aí as coisas vão acontecendo e Deus vai abençoando. Sim, sim. Até porque a educação transforma. Principalmente quando se junta com o que você acredita, a sua fé, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Verdade. Fala um pouco sobre a sua profissão, sobre a sua carreira, a sua jornada, assim, profissional. Bom, eu sempre brinco, a minha mãe é dentista. E aí, quando eu era criança, lá em casa era assim. Eu sou a filha mais velha, como eu falei, e lá em casa era assim, você pode fazer o que você quiser, medicina ou odonto. Então, lá em casa, era assim, pode ser o que quiser, medicina ou odonto. E eu queria ser juíza, porque eu achava lindo, né, quando eu era criança, aquele glamour que a gente inventa na nossa cabeça, que depois na vida real a gente vê que não é bem assim. E aí, como a minha mãe era dentista, e a minha mãe, ela é muito inspiradora, é uma mulher, assim, incrível. E aí, eu sou a filha mais velha e fui seguindo os passos dela. E aí, eu resolvi fazer odonto, porque ela já estava ali dentro de casa, a pressão era medicina ou odonto, então, resolvi fazer odonto e fui seguindo os passos dela. E acabou que quando eu formei, ela já tinha, né, uma certa estrutura de consultório, tudo, e eu vim trabalhar com ela. E aí, juntas, a gente teve a ideia da Facite, que na verdade, antes de ser Facite, a gente começou com uma escola de pós-graduação. Ela já trabalhava com isso, porque ela também é pedagoga. E aí, a gente teve a ideia juntas de fundar a Facite, que era outro nome na época, e foi crescendo. E hoje a gente tá aqui, né, trabalhando e contribuindo também para a vida das pessoas. Que legal. E assim, como foi a sua jornada dentro da faculdade de odonto? Porque tem muita gente que, eu quero fazer tal faculdade, mas às vezes não conhece nada de como é realmente ali cursando. Bom, a faculdade eu sempre falo que foi uma das épocas, eu não falo que foi a melhor época da minha vida, porque sempre a melhor época é hoje, né? Mas assim, foi uma época muito boa da minha vida, então fazer odonto foi muito bom. Porém, é um curso bem pesado. Não é um curso fácil, eu falo assim, de conhecimento, de carga horária. É muita coisa nova, porque a gente, né, vem da escola com... Aí você tem que aprender um monte de coisa que às vezes a gente não sabe pra que vai servir. Por exemplo, fórmula de Bhaskara. Eu queria saber pra que eu tinha que aprender aquilo. O povo que tá ouvindo, que não me bata, professores, não briguem comigo. Mas, gente, aquilo porque eu era muito ruim de matemática. Aí, e de física, meu Deus, eu não sei pra que tinha inventado aquele negócio de só sorvete. Até hoje eu decorei as fórmulas, eu nunca esqueci. E aí, quando a gente entra na faculdade, qual que foi o melhor? Que eu não tinha que
aprender essas coisas que eu não sabia mesmo e que eu não gostava nem de aprender, porque era muito difícil. E aí foi muito legal, porque eu pude, já me identifiquei logo de início com o curso, mexer com saúde, mexer com gente, mexer com transformação, porque, gente, um sorriso muda tudo na vida da pessoa. É verdade. E aí aquela pessoa às vezes chegava assim, não tinha nem um dente na boca, e de repente você faz uma reabilitação, nossa, e o paciente sai, nossa, eu vou poder comer, nossa, eu vou sorrir. É muito incrível isso. Então, aí a gente pensa nisso, mas aí tem um lado do estudante. Porque era muita disciplina, era muita matéria, porque no colégio a gente estudava meio período e o outro meio período era prova, simulado, essas coisas. E quando a gente passa pra faculdade, eu tinha aula o dia todo. E aí é uns horários diferentes do que a gente tá acostumado, porque no colégio era de manhã, entrava às 7, saía, sei lá, 1h10. E quando era, por exemplo, na faculdade, tinha dia que minha aula começava às 7, tinha dia que começava às 9, tinha dia que eu tinha aula de manhã e à noite não tinha à tarde. Era assim, meio confuso, principalmente quando a gente entra, porque você tá acostumado com o ritmo e de repente muda. Mas aí tá, daí foi legal. Aí quando a gente começa mesmo a mexer com o seu dia a dia da profissão, quando as pessoas de fato percebem, será que é isso que eu quero? Ou será que... Porque geralmente as faculdades, né? As faculdades mais tradicionais, a gente começava a ver o nosso assunto no, sei lá, no 4º período, no 3º ano de faculdade, né? No final do 2º ano. E aí, muita gente da minha turma mesmo desistiu, porque falava assim, não quero ser dentista. Porque até então a gente não tinha visto nada muito específico da odonto. E aí, quem gostava ficou, e ficou até hoje, né? E exerce a profissão. E aí, que foi uma das coisas, por exemplo, que a gente quis fazer diferente na Facite. Então, desde o início, os meninos já vivem a odontologia quando entra. Porque exatamente para não ter esse negócio. Quando, de fato, você vai começar a exercer a profissão, se percebe que você não é isso que você quer. Ou, por exemplo, no direito, que às vezes o povo deixa para ir pro estágio no último ano. E aí, quando vai ver, não é isso que eu quero. A gente já estudou 4, aí acaba formando e vai ser um profissional que às vezes faz alguma coisa que não gostaria. Então, a gente tentou trazer bastante isso, por exemplo, lá na Facite, para a prática real desde o início. Porque também se a pessoa vê que não é... Porque pensa, eu terminei com 16 anos o 3º ano. Gente, com 16 anos eu ficava assim, gente, 16 anos, o que eu quero da minha vida? Eu tenho que tomar uma decisão pro resto da minha vida. E se eu não gostar? Nossa, minha mãe vai me matar, porque eu vou fazer ela pagar uma faculdade, depois eu não vou gostar. Eu ficava nesse, sabe? Você tá assim hoje? Um pouquinho. Então, tá vendo? Isso eu acho que passa por todo mundo. Mas aí, pra mim, a melhor decisão foi seguir o que minha mãe me falava, porque às vezes a gente acha o pai e a mãe chato, né? Essa é a verdade. Quando a gente tá nessa idade. Mas depois que passa, a gente fala assim, nossa, ainda bem que eu segui o que eles falaram. Porque, assim, eles querem o melhor pra gente. Sempre querem. Sempre quer. Só que a gente, às vezes, não enxerga. Que eu falava assim, mãe, mas eu quero ser juíza. Aí ela falava assim, minha filha, você pode ser, mas primeiro você faz odonto ou medicina. E depois que você estiver trabalhando, que daí você vai ter emprego, vai ter onde trabalhar, aí você faz com o seu dinheiro. Aí eu achava, nossa, mas minha mãe é ruim. Ai, não sei o que, ela nem entende as minhas vontades, não respeita as minhas... Essas coisas que às vezes a gente tem. Mas hoje, nossa, eu fico tão feliz de ter obedecido ela e de ter vivido isso, sabe? Porque eu acho que pra mim foi muito importante. Assim, eu cresci muito e eu vi que é fantástico. Porque no final das contas, o que eu mais gosto mesmo é de trabalhar com gente. Então, mesmo que eu fosse, por exemplo, juíza, ou dentista, ou médico, ou o que fosse, o meu propósito é trabalhar com pessoas. Então, sempre vai ter pessoas, então eu fiquei feliz, né? Só que eu só enxerguei isso depois. Porque quando a gente tá com 16 anos, o negócio ainda é meio confuso na nossa cabeça. É tudo muito novo, você desconhece esse mundo que é da faculdade pra além. E você acha, assim, que na faculdade, por exemplo, eu selecionei um curso X, eu tenho que gostar muito daquilo, ou eu tenho que pensar, assim, no futuro isso vai me gerar tais frutos. Você acha que a gente vai gostando ao longo do tempo, ou a gente tem que gostar antes? Como é isso? Então, uma coisa que você perguntou, que eu começo a falar, viu que eu começo a falar demais, né, gente? Qualquer coisa pode me cortar. Não, que, por exemplo, a vida na faculdade, ela é muito mais independente do que, por exemplo, na escola. Então, é uma das coisas, por exemplo, que a gente vai adquirir na responsabilidade. Porque o professor, ele vai fazer a chamada, tudo. Mas se você chegar atrasado, você até entra na sala. E na escola, pelo menos quando eu estudava, não sei se ainda tá assim, se você chegar atrasado, não entra. Por exemplo, se tivesse em uniforme, não podia assistir a aula.
Na faculdade, a gente é muito mais independente, então a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque, querendo ou não, a gente tá ali pra aprender alguma coisa que eu vou trabalhar na vida de alguém. Imagina se eu faço um trem errado, aí fica feio, né? E aí, agora, voltando à sua pergunta, eu acho que, assim, é muito difícil a gente saber o que a gente quer sendo muito jovem. Falando de verdade por mim. Tem pessoas que eu acho que já nascem vocacionadas. A gente conhece, assim, pessoas que falam assim, nossa, desde criança, nossa, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser engenheiro. Desde criancinha, desenha muito bem. Eu nunca tive isso, de falar assim, nossa, o meu sonho é tal. Os meus sonhos, eles eram, assim, mais no sentido, sei lá, populacional do processo. Nossa, eu queria tanto contribuir para aquele tanto de gente. Nossa, mãe, se eu tivesse muito dinheiro, ia comprar um monte de presente para dar para aquele povo. Então, assim, não era aquela, né, coisa de pensar, nossa, meu sonho é me formar em tal coisa. E aí, eu acho que por isso que ela também ficou na pressão, ou odonto ou medicina. Então, e aí eu aprendi a gostar. Porque no final das contas, eu percebi que independente do que a gente fizer, sempre vai ter coisa que eu não gosto. Né? Então, por exemplo, eu não gostava da matemática. Mas sabe o que aconteceu? Eu tive que aprender a fazer conta. Porque se eu não aprender... Tudo bem, Bhaskara, eu não sei ainda para que serve. Mas eu tive que aprender a fazer conta para precificar o meu trabalho, para poder cobrar, para poder entender todo o processo. Então, mesmo que, por exemplo, você fale assim para mim, eu quero ser médica. Ah, beleza. Mas talvez você não vai gostar de ser uma médica pediatra, mas você vai ter que atender a criança. Então, independente do que a gente fizer, sempre vai ter alguma coisa que a gente não gosta, mas que a gente vai ter que fazer porque faz parte do todo, né? Então, mesmo, eu acho que é mais ou menos por aí. Aí eu aprendi a gostar. Claro que tem gente que a gente vê que é vocacionado. Tem um professor lá que trabalha com a gente que desde criança ele queria ser dentista. Tem as roupinhas dele desde criança com roupa de dentista, tudo. Mas eu acho que isso não é a regra. Eu acho de verdade que é a exceção. Ainda mais no mundo que a gente tá hoje, porque hoje a gente tem tanta informação, tem curso que nem existe mais e tem um monte de curso novo que eu nem sabia que existia. Muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Então eu acho que a gente vai aprendendo, eu acho que é mais do que o curso em si. É uma coisa maior, porque, por exemplo, eu vejo, se você é uma pessoa extrovertida, igual você, super comunicativa, extrovertida, tudo, você vai trabalhar com alguma coisa que você possa usar esse talento, né, esse dom que Deus te deu de comunicar. E tem gente que é super introvertido, que se tiver que falar em público, lá na frente, chega a voz, não sai. A minha irmã do meio, ela, meu Deus, se eu tiver que falar em público, ela fala, nossa, morre de vergonha. Mas porque ela tem uma outra característica. E mesmo assim, ela exerce a profissão dela muito bem. Então, eu vejo que, assim, às vezes é maior do que isso. Eu gosto muito de biologia. Então, eu vou para alguma coisa, né? Eu gosto mais de língua, de linguagem, de comunicação. Então, eu vou para alguma coisa que eu vou poder exercer isso. Mas eu acho que o curso específico... Eu acho que... Eu acho, né? Eu não posso falar com certeza, mas baseado na minha experiência. Eu acho que as pessoas não têm, assim, aquele sonho, aquele dom e você nasceu pra isso. Entende? E, assim, no seu caso, é até um pouco paradoxal, porque você é formada em odontologia e é empresária. São, assim, ramos bem distintos, entre aspas. Como foi, assim, a sua jornada de... eu me formei e agora eu quero ser empresária. Aí você mudou totalmente o curso, assim, da sua vida. Como foi essa transição? Uma das coisas que a gente tá tentando mudar... exatamente essa mentalidade, porque, por exemplo, a gente acha que o profissional liberal, de um modo geral, o advogado, médico, veterinário, dentista, ele não pode ser um empresário ou ele não pode ser um empreendedor. Porque eu sempre falo assim, porque empreendedor é aquela pessoa que resolve a dor das pessoas, independente do que seja a dor, né? Então, todo mundo tem um pouquinho de empreendedor, porque a gente sempre vai fazer alguma coisa que vai ajudar alguém, ou às vezes a gente mesmo. E quando a gente, enquanto profissional, não se enxergar como empreendedor, e uma das maneiras de ser empreendedor é virar empresário, a gente acaba trabalhando muito e às vezes ganhando pouco. Porque a gente acaba achando que a gente tem que fazer tudo.
Porque a gente pensa, por exemplo, um advogado, ele que tem que fazer a peça, ele tem que, às vezes, agendar o cliente, fazer tudo. E uma hora, o nosso dia só tem 24 horas. E ninguém dá conta de trabalhar 24 horas. Sim. Então, quando eu enxerguei isso, que, por exemplo, para eu poder multiplicar o meu tempo, só teria um jeito, se eu tivesse mais pessoas trabalhando para mim. Porque quando eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, eu consigo multiplicar o meu tempo e também ganhar mais. E aí você né? até ajuda outras pessoas a terem um emprego, a terem renda, exatamente. Então, eu acho que todo mundo, independente da formação, ele tem que ter essa mentalidade empreendedora, de pensar assim, nossa, o que eu posso fazer? Porque as mesmas horas que você tem, eu tenho, o tempo é super democrático, Deus deu igual pro mundo todo, né? E aí, por que tem gente que faz, gente que ganha muito, que tem muito, e tem gente que não ganha, que ganha pouco ou que tem nada, por exemplo? Aí foi quando eu comecei a buscar. E aí eu entendi que pra gente poder fazer isso, a gente tem que investir nas pessoas e colocar pessoas ou pra trabalhar com a gente ou pra ser nosso parceiro mesmo. E eu ganho, ele ganha. Então, aquele bem esquema do ganha-ganha mesmo, sabe? E aí foi isso, porque você imagina, eu sendo só dentista, um exemplo. Aí eu trabalho 4 horas de manhã e 4 horas à tarde, que é o padrão, 8 horas, né? Em 8 horas eu consigo atender, sei lá, vamos supor, 8 pacientes, um paciente por hora. Geralmente é mais, mas só pra gente arredondar a conta. 1 hora chega no meu limite, porque se eu tiver paciente para todas as horas, então eu vou ganhar só aquilo ali, eu vou poder atender só aquele tanto de pessoas e eu vou contribuir só para aquelas pessoas. Entende que a gente fica muito limitado? Aí eu ficava assim, nossa, gente, e agora não tem mais horário, e aí eu vou fazer como? E quem quiser ser atendido por mim, por exemplo, ou sei lá, se eu quiser atender, não consigo. Aí foi quando eu entendi que eu precisava multiplicar o tempo, mas a gente multiplica através das pessoas. Crescer. É. Uau. Porque também ninguém gosta de ficar parado. Você imagina, você vai fazer isso tudo pra não crescer? Muito sem graça a vida. A gente sempre tem que ter a expectativa de estar, né, melhorando, evoluindo. Então foi isso que foi minha virada de chave. E como você acha que essa virada de chave pode acontecer em outras pessoas que ainda estão com um pensamento muito monótono, muito parado? Por exemplo, eu vou fazer faculdade, quando eu sair eu vou exercer e vai ficar nisso. Meio que um planejamento muito simples da vida. Então, uma coisa também assim que a gente tem que pensar é que não é todo mundo que tem um perfil de querer fazer muitas coisas. É verdade. Né? Tem gente que tem um perfil mais assim introspectivo, que aquilo ali tá bom, né? E que infelizmente é a maioria das pessoas. Às vezes elas nem sabem que tem. E aí, pra mim, foi muito importante o ambiente. Assim, as pessoas que eu convivi, que eu convivo. Porque, querendo ou não, se a gente convive com um monte de pessoas paradinhas, a gente também vai ser mais um paradinho, entre aspas, tá? Não é um problema isso. E aí, eu sou filha de uma mulher empreendedora, né? A minha mãe, ela é super viradora, assim, né? Eu acho que ela vai vir aqui, então não vou falar muito, né, da história dela. Mas, por exemplo, eu desde quando ela fez a faculdade, já tinha eu e a minha irmã. Então, ela já era mãe, e assim, não tinha mais o meu pai, então mãe solo. Pra fazer tudo. E ela vendia Avon, Natura, fazia marmita pra vender, fazia faxina no final de semana. Então, assim, tipo, tudo pra o quê? Pra poder ter uma renda extra, pra gente poder ter uma vida melhor. Então, eu ficava assim, nossa, como é que ela dá conta? Então, ao mesmo tempo que ela fazia uma coisa, fazia outra. Aí então eu cresci nesse ambiente. Então, acho que isso pra mim foi importante. Então, o ambiente que a gente tá, ele também diz muito sobre a gente. Porque por mais que a gente fale assim, eu não concordo, mas se eu tô lá naquele meio, parece que aquilo ali, porque a palavra, ela tem poder. Então, o que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente tá ali, nosso ambiente, influencia a nossa vida e a gente nem percebe. É verdade. Então, por exemplo, se você quer crescer, por exemplo, você tem que estar num ambiente de crescimento, num ambiente... A minha mãe sempre falava, você tem que andar com pessoas melhores que você. E aí eu ficava assim, o que é melhor, né? E aí, porque eu tenho um monte de defeito, mas eu olhava e falava assim, eu quero ser como aquela pessoa. E aí, então, eu acho que assim, o ambiente, o que a gente tá assistindo?
se eu fico assistindo só coisa de gente que só fala coisa ruim o tempo todo, que só vem com notícia... Tem programa que a gente vai assistir, gente, ou canal no YouTube, ou sei lá, rede social que a gente segue, que só tem coisa ruim. Então você acaba ficando pra baixo. E parece que é involuntário. Por mais que a gente saiba, né, que a gente tem um Deus que ama a gente, que Jesus morreu por nós, mas se você fica vendo só notícia ruim, parece que aquilo te contamina, e aí você acaba, sabe, influenciando as coisas ruins. Então a gente tem que ser influência boa e ser influenciado por pessoas boas. Então acho que pra mim o principal é o ambiente que a gente frequenta, quais pessoas frequentam aquele ambiente. Então, por exemplo, assim, vocês que são jovens que vão entrar numa faculdade, né? Porque eu vivo esse ambiente, né? A faculdade que eu vou, porque hoje tem um monte, né? Vamos falar a verdade. Gente, na minha época, nossa, era tão pouquinhas faculdades, era uma luta pra gente entrar no vestibular, mas eu fico feliz que hoje as pessoas podem escolher. Então, qual faculdade que eu vou estudar? Quais as pessoas que estão lá? Qual é a cultura daquele lugar? Aquele lugar valoriza a mesma coisa que eu? Eles valorizam as pessoas como eu valorizo? Eles dão importância na mesma fé que a minha? Então, assim, eu acho que isso, porque a gente vai passar uma boa parte da nossa vida na faculdade. É verdade. E quando a gente tá na faculdade, a gente não sai da faculdade, gente. É o dia inteiro. Aí você vive, aí você termina as aulas. Tem tarefa, tem trabalho, tem encontro em grupo. Então você vai conviver com aquelas pessoas pelo menos 5 anos, 4, 5 anos da sua vida. Sim. Então eu acho que isso é importante, sabe? O ambiente que a gente tá, né? A igreja que eu frequento, ou sei lá, os meus amigos, os colegas. E pai e mãe também é importante, assim, porque tem pai que olha, né, mãe e fala assim, aquela menina não é pra ser sua amiga. E eu falo, nossa, mas a minha mãe já quer dar palpite até nas minhas amizades, né? E aí, passa um pouco, você entende, às vezes acontece alguma coisa com aquela pessoa, fala assim, nossa, bem que a minha mãe tinha me falado. Então, eu brinco, mãe tem sexto sentido de verdade, viu? Acho que Deus dá um super poder pras mães, assim, pra gente poder... Só que às vezes a gente não entende na hora, mas elas amam a gente, mesmo quando a gente é, né, aqueles filhos meio rebelde, mesmo assim, ela ama e perdoa mãe e tá tudo bem. Só muda de endereço. Só muda de endereço, gente, verdade. Eu acho que também, isso que você tá falando, influencia muito o nosso poder de escolha. Porque você falou de que hoje em dia tem muitas coisas ruins disponíveis por aí na internet. Tem muita cultura do entretenimento, tem muita dopamina sendo liberada o tempo todo. E se a gente quer crescer, a gente tem que lidar com o processo do desconforto, com a dor. Verdade. E hoje a gente tem que quebrar essa cultura de que você se sente mais confortável, que você quer ficar numa inércia parada. Verdade. E pra gente sair, pra gente se movimentar, pra gente crescer, precisa ter esse movimento. E no início, assim, da sua jornada como empreendedora, você sentiu essa dor que eu tô falando? Esses problemas? Como foi que você enfrentou eles? Eu sinto até hoje. Até hoje. É porque, assim, na verdade, é um desafio. Mas é o desafio que faz a gente crescer. Então, eu lembro o meu primeiro dia de formado. Cheguei num consultório fechado, né? O paciente com a boca aberta, imagina, o tanto que eu converso, não poder conversar, porque o paciente tava lá com a boca... Você falando, tem até hoje um monte de meme na internet, né? O paciente não pode te responder. Aí é quase uma sessão terapias do paciente só ouvindo e ele quer conversar e não pode. Eu lembro que a primeira semana foi meio traumático, né? Eu falando como dentista. Porque eu tava fechada numa sala e que eu não podia conversar. E na faculdade, as nossas cadeiras eram tudo um do lado da outra, eu tinha as minhas amigas. Quando eu não sabia alguma coisa, eu corria lá, gente, como é que faz isso mesmo? No consultório, eu ia fazer como? E nessa época eu não tinha WhatsApp pra pelo menos mandar uma mensagem, falar assim, fulana, como que faz isso? Não tenho. Então teve esse desafio individual, foi quando eu percebi assim, nossa, eu não posso ficar só dentro do consultório, porque isso aqui é muito, né? E aí, tudo bem, eu lembrava do resultado que a gente trazia pro paciente, mas até lá eu não podia conversar, então isso pra mim era ruim. E como empreendedora, o que aconteceu? Na verdade, a gente nasceu assim, como eu te falei, desde quando eu era jovem, né, criança, eu via minha mãe fazendo tudo, empreendendo com o objetivo de melhorar, de dar uma vida melhor pra gente, de ter uma renda extra. E aí,
o que eu percebo do empreendedor de um modo geral é que a gente nunca está satisfeito. Então a gente fica confortável na zona de desconforto. O dia que eu tô começando a ficar confortável, eu percebo que tem alguma coisa de errado. Então, a minha cabeça parece que ela já é uma cabeça. Ela pensa assim: nossa, aqui tá dando certo. Qual que vai ser o próximo desafio? Por isso que eu falei. Porque quando a gente se propõe a superar um desafio, é que vem o nosso crescimento. E aí, muitas vezes a gente tem que se refazer, né? Se ressignificar. Porque uma coisa que eu também percebo, a gente traz muitos lixos emocionais na nossa vida de um modo geral. E eu nunca tinha parado para pensar. O lixo, ele não desaparece. Nem o lixo físico e nem o lixo emocional. Então, o lixo, ele acaba, você tem que reciclar. Se você quiser usar, ou você vai entulhando ele nos lixões. Então, pra gente poder, dentro da gente, nossos lixos emocionais, a gente também tem que reciclar eles. Aquela coisa que era ruim, ela tem que se tornar boa. Então, quando eu penso num desafio, alguma coisa que deu errado, eu falo assim, gente, pra que isso deu errado? Onde que eu errei? Ou o que aconteceu que eu poderia ter feito diferente pra não fazer de novo? Então, eu sempre vejo os desafios, até os desafios que não dão certo, eu já tive vários, como um aprendizado. Então, eu vejo que tudo faz parte de alguma coisa, porque não tem como você voltar atrás e fazer de novo. Sim. Então, o que eu posso aprender com isso? E no empreendedorismo, ele é desse jeito. Eu tive, assim, no início, a gente começou com 3 alunos, né? Lá na clínica mesmo, com curso para dentistas. Então, a gente começou trabalhando com o dentista. E aí, a gente achando que era assim. Olha pra você ver tanto que eu era ingênua, sem noção. Gente, isso eu já era formada, já tava fazendo especialização. Quando a gente começou, montamos o CNPJ, que não é difícil você abrir um CNPJ. Hoje ainda tá mais fácil do que foi. Aí, chegou o primeiro boleto de imposto pra pagar. Aí eu ficava assim, porque a minha conta era assim, tem 3 alunos, já não era grande coisa, 3 alunos, multiplica o valor, vai entrar tanto, eu vou pagar isso, vai sobrar tanto, nossa, vou ganhar dinheiro. Quando eu olho, chega um imposto que eu nem sabia que existia. Olha só, isso eu já era dentista formada. Aí depois me chega um trem, eu tenho que pagar um alvará pra continuar exercendo. Aí eu ficava, o que é isso? Aí a minha funcionária, a primeira que eu tive, engravidou. Licença maternidade. Eu falava, como? Mas ela vai ganhar sem trabalhar? Como é que... Então, assim, eu não sabia nada dessas coisas. Então, que é uma coisa básica, depois que você tá nesse meio, mas que às vezes a gente entra sem saber. Então, o primeiro desafio, pra mim, assim, que eu lembro, era como juntar aqui, fazer milagre. Porque com 3 alunos, não dava o dinheiro, não dava pra pagar as contas. E aí, foi quando a gente começou. Aí a gente começou a incrementar, mas logo 3 virou 4, virou 8, virou 10. E hoje, né, a gente já formou mais de 3 mil pessoas. E é assim, vai passando no caminho. Mas, então, e tudo tem desafio. E quando a gente percebe que tá bom, é igual a academia. Eu não gosto de academia. Mas quando aquele peso já tá confortável, quer dizer que ele já não tá mais fazendo tanto efeito. Então tem que aumentar o peso. Eu acho que é mais ou menos isso. Entendi. Isso é muito bom. Porque muitas pessoas dizem também que tudo na vida tem uma dificuldade. A gente tem que escolher qual difícil a gente vai seguir. Porque, por exemplo, fazer uma faculdade vai ser difícil, mas não fazer também vai ser difícil. E é muito bom nós jovens, já termos desde cedo esse pensamento para que a gente não seja pego de surpresa. Verdade. E quando a gente não escolhe, alguém escolhe pra gente. É verdade. Então, a gente deixa de ser o condutor da nossa vida pra viver a vida que alguém tá falando que a gente tem que viver. Então, por isso que é importante a gente tomar as nossas decisões. Claro que, assim, com 16 anos, eu sabia muito pouco, né? Hoje eu tenho quase 40. E eu acho que quando eu tiver com 60, eu vou olhar e falar assim, nossa, quando eu tinha 40 eu achava que eu sabia. E, na verdade, a gente tá sempre aprendendo. Sim. Mas por isso que é importante a gente ter os conselheiros, né? Que são pessoas que nos orientam, que hoje o povo chama de mentor, que na verdade pra mim no final é tudo professor, porque assim, se ensinou alguma coisa pra mim já é meu professor. Talvez ele não pode ter uma formação, mas ele me ensinou. E por isso que eu acho que é importante a gente ter as pessoas que gostam de verdade da gente. Porque tem muitas pessoas que estão do nosso lado, mas que às vezes elas não têm um sentimento de querer ver você crescer.
Às vezes elas têm um sentimento de querer que dê errado e fica feliz quando dá errado na vida do outro. É um trem que eu não consigo entender isso. Mas às vezes acontece, porque a gente é pecador, né? E aí acaba que às vezes é maior do que a própria pessoa. Então por isso que a gente tem que ver quem é, conselho de quem eu tô ouvindo. Essa pessoa de fato gosta de mim? Essa pessoa realmente quer o meu melhor? Essa pessoa já passou por isso e tá falando com experiência, ou é uma pessoa igual eu, que tá assim, que tá tudo no achismo? E aí, então assim, eu acho que são coisas que a gente pode levar a refletir. Porque se a gente não escolher, é isso que eu falei, alguém vai escolher por nós, porque não tem como você... A vida vai continuar acontecendo. Sim. O tempo vai continuar passando. E aí eu decido se eu quero escrever a minha história ou se eu quero que alguém escreve, porque ela vai continuar sendo escrita. Exatamente. Carol, você teve algum acontecimento que te marcou na sua jornada inteira como na área da odontologia ou até mesmo na abertura, na fundação da Facite? Eu tive vários momentos, mas assim, tem um em especial. Toda vez que eu falo, eu sempre emociono, então eu vou segurar. Eu sou chorona, Eu fico feliz porque, assim, a Facite, ela é feita por mulheres, né? Sou eu, minha mãe, minha mãe só tem filha mulher. A maioria dos nossos funcionários são mulheres, né? A nossa liderança é praticamente toda mulher. Então, assim, eu fico feliz de estar representando a mulherada também e ver que a gente também consegue chegar lá. Sim. Mas a diferença de mulher e homem, eu acho, é que a gente não tem vergonha de chorar quando a gente quer chorar. Tipo, eu tô dando uma entrevista, deu vontade de chorar, eu choro. Não tem essa, sabe? Uhum. O homem, eu acho que ele é mais racional, né? E tá tudo bem, cada um tem o seu perfil. Deus fez a gente diferente mesmo. Que quando a gente foi fazer, a gente não tinha noção do que era fazer uma faculdade. Qualquer processo por exemplo, que tem uma regulação muito grande, ele é muito burocrático. Então, não sou eu quero abrir uma loja, eu vou lá e abro uma loja. Para abrir faculdade, não. Só que, de novo, eu não sabia, a gente não sabia, porque você vai sonhando, né? Aí, só que às vezes o sonho é muito diferente quando você vai começar o passo a passo. Então tem que fazer, aí o governo tem que vir, o MEC no caso, você faz um projeto, manda pro MEC, o MEC vai vir visitar. E aí a gente escreveu tudo assim, com muito sonho, com suor e lágrimas mesmo, né? Eu, minha mãe, minha tia, mulherada de novo. E claro, a gente teve muita ajuda, muitos amigos, professores, enfim. E aí o MEC vinha para visitar, para ver se a gente estava apto a abrir a faculdade. E ele veio, a gente tinha só a nossa unidade 1, que hoje é bem ali na Zé de Brito, e é uma unidade relativamente pequena, mas tinha tudo que precisava. Então, quando o MEC vem, a gente tem que ter tudo dos primeiros 2 anos, mesmo sem ter aluno nenhum, e sem saber se eles vão autorizar. Que é o mais assim, eu ficava assim, meu Deus, e se vem, e aí depois eles falam, não, vocês não podem abrir uma faculdade, tudo isso que a gente, porque tem que comprar todos aqueles laboratórios, tudo que usa nos primeiros 2 anos de faculdade. Uhum. E aí, eles vieram. E quando eles vieram, e aí a gente teve nota máxima, e eu fiquei super empolgada, né? Porque a gente gosta de nota sempre, em qualquer idade. Mesmo quando a gente tá velho, nota não tem como, né? É o nossa medida. Ele falou assim pra gente, olha, eu lembro direitinho do avaliador, olha, esse prédio daqui 1 ano tá pequeno, como que vocês estão pensando em fazer? E a gente tinha uma área, mas a gente não tinha dinheiro para construir o prédio que precisava ser feito. E aí a gente tinha, e eu ficava assim, Deus, e orava todo dia, Deus, né? E a gente fez campanha de oração, e orando, porque é uma coisa que a gente tem muita fé. E eu falava assim, Senhor, não vai deixar a gente passar vergonha, né? Não, pelo amor de Deus, e ficar aí orando. E às vezes eu até brigava com Deus. Hoje eu já entendi que, na verdade, é Ele que manda, a gente só obedece. Mas, às vezes, quando a gente é jovem, a gente quer... Até com Deus eu queria brigar, pensa. Aí eu peguei, e aí a gente não tinha como... Não tinha, eu falava assim, como é que a gente vai fazer esse prédio desse tamanho, para esse tanto de curso, com esse tanto de sala? De onde que vai sair o dinheiro, né? E a gente fazia a conta e não fechava. E a gente começou a orar. E aí, a gente tinha uma área, só que qual que era a ideia? Vender essa área para poder construir. E a gente soube que a gente foi na porta dos empresários para pedir. E aí, na verdade, eu fui junto com a minha mãe, e eu lembro que eles doaram, teve alguns empresários de Araguaína que doaram uma área para um shopping, na época. E aí a gente falou assim, nossa, mas vocês doaram para uma área, para um shopping, para um povo que não é nem da cidade, que nem investe aqui, a gente tá aqui há quanto tempo, né? A gente também quer.
né? A gente saiu pedindo. O não a gente já tinha. Uau. E aí, eu lembro direitinho que teve alguns que riam da nossa cara, assim, você tá doida? Eu lembro de falar, você tá doida, Ângela? Ninguém vai te dar, né? Falando pra minha mãe, uma área pra fazer uma faculdade? De que ideia, né? Porque realmente, e era uma área considerável, de tamanho que a gente precisava. E um dia a gente tava lá, né, e orando, e aí nas orações o pessoal sempre falava, né, às vezes, não, Deus tá falando pra vocês ficarem tranquilas, confia, né, e aí, confia, enfim. Aí uma pessoa ligou, um advogado ligou e falou assim, olha, a gente tá sabendo que vocês querem uma área, vocês podem ir lá pra vocês escolherem? Aí eu lembro que a minha mãe até falou assim, será, né, porque assim, vamos lá, tá, não sei o quê. E aí falou assim, então vamos marcar pra vocês explicarem pra ver como é que é. E a gente correu, eu lembro que era tipo uma terça-feira e marcamos na sexta-feira pra encontrar com esse empresário, com o representante desse empresário que estava interessado em doar uma área pra nós. E corremos no arquiteto pra fazer o projeto, pra mostrar, pra tal. Aí eu lembro que a gente tava sentado e vê que eu converso muito, né? Mulher conversa muito. E tava assim, aí veio um advogado, veio o representante do empresário e tal, sentado só homem. E aí a gente explicando que tava tudo autorizado, que ia começar o curso e tal. Aí ele, não quero saber nada disso não, o que vocês querem? E eu lembro que quando a gente fez o projeto, era um projeto para 50 mil metros. A gente precisava de 50 mil metros. E aí o arquiteto falou assim, mas 50 mil metros vocês vão ter que fazer prédio e vai ficar uma construção cara. E talvez o estacionamento vai ser pequeno. Vamos pedir 100 mil. Aí ele desenhou, falou assim, não, 100 mil ainda vai ser pouco. Vamos pedir 150 mil para ver se 100 mil metros eles dão para vocês, né? Você imagina, gente, 100 mil metros, sei lá, eu acho que é 20 vezes o que a gente tinha. Aí, o homem, né, objetivo. O que vocês querem? Aí a gente, 150 mil metros. Ele, 150 mil? Aí a gente falou, tipo assim, né, meio... Ele falou, não, tá bom, vamos lá pra vocês escolherem. Você imagina. Uau. Aí a gente foi lá pra escolher a área. E aí a gente escolheu, que é onde hoje é a Facite 2. Então ela foi doada. Né? E eu emociono porque assim, eu não sei se eu teria um espírito de doação tão forte como essa pessoa teve. Porque ele foi lá e falou, não, pode escolher, é de vocês e tal. E aí a gente pegou e fez. Né, e a gente recebeu essa área, que é onde hoje é a Facite. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas é tão longe. Mas não tinha uma área tão perto, assim, tão grande como a gente imaginou no nosso sonho que seria. E hoje, quando a gente vê, tá crescendo, né? Então, a gente já viu que vai ter construções em frente, construções do lado. Daqui um dia, tá tudo emendado. Fala, nossa, a gente começou aqui pequenininho. E os nossos alunos que colocaram os primeiros tijolos. Então, assim, quando eu lembro... Desculpa. Tudo bem. Porque, assim, a gente nunca nem imaginou que teria uma faculdade. Aí, de repente, a gente tem uma faculdade, aí a gente recebeu a doação da área e ainda os alunos que a gente tanto sonhou colocou os primeiros tijolinhos. Então, assim, faz parte de uma construção muito grande. Uhum. E hoje, quando a gente vê esses primeiros alunos, hoje eles trabalham com a gente, tem professor, que é nosso professor, coordenador de curso, que foi nosso aluno. Eu falo, nossa, é para isso que a gente existe, né? Para, de fato, contribuir para essa transformação de vida dessas pessoas. E quando a gente vai vendo as histórias, quando tem, assim, um aluno contando que estava esperando, aí eu lembro que ele tem um que conta assim, nossa, a minha avó estava orando por essa faculdade, mas ela não sabia. Então você vê assim, como que Deus ele vai articulando tudo num plano que é muito maior do que o nosso, sabe? Tocar o coração de um empresário que não conhecia a gente, ele doou a área sem conhecer a gente, ele veio no dia da inauguração. Só no dia que estava tudo pronto, imagina. É Deus mesmo. A avó de uma pessoa estava orando porque ele jamais teria condições de sair da região para poder estudar. Tipo, ela nem sabia. Então, eu fico pensando como que Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, é por isso que eu sempre emociono quando eu falo, porque é muito mais do que a gente sonha, pensa, imagina, igual... Por isso que é meu versículo favorito, né? Que Deus, ele faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente sonha. Efésios 3:20, eu acho. É, isso mesmo. Tá, ó, deixa eu respirar, gente. Mas essa foi marcante. Incrível. E, assim... Diante dessa história toda e diante de todos esses altos e baixos, o que você aprendeu? A primeira coisa que a gente tem que confiar em Deus. Nunca é com a força da nossa mão. Nunca é com a força da nossa mão. Então, assim, quando
Deus está no negócio, Ele vai articular para que as coisas aconteçam do melhor jeito, porque a gente é filho dele. A gente aceitou Jesus, o Espírito Santo mora dentro da gente. Então, assim, a primeira coisa que, assim, eu aprendi, porque eu sou uma pessoa naturalmente executora. Eu gosto muito de fazer. E eu percebo que tem hora que Deus fala, não, isso aqui é comigo, isso aí é com você. Eu tenho que fazer a minha parte, mas a primeira coisa, confiar em Deus. Confiar de verdade. Sabe aquele versículo que a fé é aquilo que você espera, mas que você não tá vendo? Mas tem que viver aquilo, né? E a segunda coisa é que eu jamais teria conseguido, a gente teria conseguido sozinho. Sozinho a gente não faz nada. Então a gente precisa das pessoas. A gente contribui, elas contribuem, todo mundo cresce. Então, confiar em Deus, ter pessoas para ajudar na nossa jornada e ter conhecimento. Porque a gente já errou muito, né? Eu acho que todo mundo, porque a gente não sabia algumas coisas. Então, buscar o conhecimento certo. Antigamente, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Era muito mais caro estudar. Hoje está muito mais acessível. Então, assim, a gente buscar o conhecimento de maneira assertiva, né? Eu preciso saber isso. Então, onde que eu vou? Primeiro eu vou no Google, né? E depois a gente... Mas a gente buscar o conhecimento. Nossa, olha, tem um curso disso. Eu vivo fazendo curso, estudando, aprendendo, porque o mundo, ele é dinâmico e a gente tem que estar antenado com o que tem, né? Desse movimento que acontece. Mas, primeiro, Deus saber que é Ele que está cuidando de tudo, Ele cuida da gente e até as dificuldades Ele permite a gente passar. Porque você imagina se a gente já tivesse tudo... eu não ia estar contando esse milagre. E aí seria só mais um, mas não. Sabe, eu acho que ele permite a gente passar pra falar, minha filha, calma que sou eu que tô no controle, você só é meu instrumento, você fica aí na sua que agora é comigo. E ter pessoas, contribuir na vida das pessoas, desenvolver as pessoas certas do nosso lado e estudar. Né? Buscar o conhecimento, que é o conhecimento que vai abrir a nossa mente para a gente poder fazer mais e para a gente poder fazer melhor. Às vezes trabalhar menos, mas com resultado melhor. Uau! E assim, para finalizar, que conselho você daria para os jovens que estão te assistindo agora para que eles cresçam, para que eles realizem os sonhos deles? Então, conselho para os jovens. Como pode ser muitos, né? Mas o primeiro conselho: obedece seu pai e sua mãe. Claro que a gente não pode generalizar, né? Porque a gente sabe que hoje tem vários tipos de famílias, tudo, mas de um modo geral, o pai e a mãe amam a gente, principalmente a mãe, né? Então a mãe sempre tem o melhor para nós. Confiar em Deus acima de todas as